Na pergunta 56 do Livro dos Espíritos, por exemplo, está a seguinte pergunta: é a mesma constituição física dos diferentes mundos? Resposta: não, de modo algum se assemelham. Então, o que Kardec colocava com Camille Flammarion em 1857, a gente e a ciência hoje está comprovando isso. E é curioso, né, a doutrina espírita, porque parece que Kardec e Camille colocavam isso de forma aleatória. Não era. Eles sabiam exatamente o porquê estavam colocando isso, né? E uma coisa curiosa, né, porque as pessoas também não têm conhecimento, porque não existe a intenção de divulgar, mas todos já ouviram falar numa coisa que se chama agrógrafo, né? Agrógrafo é o desenho que extraterrestres fazem em plantações de trigo, de cana, em várias partes do mundo. Hoje estima-se em 20 mil desenhos em 30 países, né? Mas vamos citar uma coisa que as pessoas pouco conhecem, mas serve como uma boa referência até para despertar a curiosidade, né? Em 2001, num campo de trigo às margens do radiotelescópio de Shibbolethon, em Hampshire, na Inglaterra, surgiu o desenho bem diferente, porque normalmente o agrógrafo ele tem formas redondas, quadradas, né? Mas muito mais redonda. Então surgiu um desenho completamente diferente. Ele não era em círculo, tinha forma retangular e estava ao lado de um outro que surgira dias antes. O primeiro mostrava um ser bem enigmático. As imagens aéreas é que depois deram a dimensão desse desenho. O outro era humano e a cópia exata de uma mensagem destinada às civilizações extraterrestres transmitida para a constelação de Hércules em 16 de novembro de 1974 pelo radiotelescópio de Arecibo, em Porto Rico. Você vê, 27 anos depois, parece que a gente acaba recebendo a resposta, né, daquilo que foi enviado em 1974 pela NASA numa sonda espacial para fora da órbita, né, em direção à constelação de Hércules, e eles fizeram na época uma colocação nessa sonda de um disco em ouro, onde eles gravaram uma série de informações binárias, né, em relação ao nosso planeta e ao ser humano, né? O curioso dessa resposta é que a figura de um lado apresenta a figura humana como foi mandada com as condições binárias gravadas no disco de ouro. Isso em Porto Rico. Na Inglaterra apareceu essa imagem e do lado a imagem de um ser extraterrestre, com cabeça, tronco e membro. E também com todas as informações binárias, né? E evidentemente que na época houve um rebuliço enorme e vários cientistas partiram para estudar o tal agrógrafo, né? E Paul Vigai, que era um perito famoso no mundo, verificou 9 diferenças, né, entre um e outro. Segundo Vigai, para se construir a tal forma devido à complexidade, seria a mesma coisa que fazer um arranha-céu em menos de uma semana, né? Dentro da formação da réplica foram encontrados quase 1000 desenhos de ângulos retos, feitos da noite para o dia e sem luz.
calcula-se para fazer tal coisa, nessas condições, seria de 1 em 200 milhões. E mais do que isso, nessa condição binária, se demonstrou o seguinte, que esse ser extraterrestre tinha, na sua composição do DNA que foi colocado, tinha a composição do DNA idêntica à nossa, porém tinha uma a mais, que é o silício. Aliás, quem tem uma palestra muito boa a respeito desse assunto, dando uma explicação muito dinâmica a respeito desse assunto, né, é um brasileiro que está ligado ao movimento espírita e que faz a explanação de forma fantástica, que é o escritor Pedro de Campos. Isso para quem quiser se informar melhor a respeito desse hieróglifo que surgiu na Inglaterra, ao lado do telescópio de Shibbolton, né, da noite para o dia. E o curioso, porque esse radiotelescópio fica num determinado ponto, onde tem plantações de trigo, né, de fazendas à sua volta, porém, como é uma área militar, tudo ali é muito vigiado por câmeras, por uma série de artifícios eletrônicos, e que seria praticamente impossível alguém aparecer no local, que dirá fazer tal coisa. Já existe um outro cientista que também esteve no local fazendo o seu trabalho de pesquisa e verificou o seguinte, que para se poder fazer a coisa da forma que foi feito, teria que se ter um tipo de um aparelho como um micro-ondas gigantesco para proceder da forma que foi feito, e mais, esse aparelho não existe no planeta. Ele afirma que teria que se ter. Mas também um micro-ondas dessa dimensão, segundo ele, teria que ter um gerador de luz que também não existe. Também não existe, né? Então são coisas muito curiosas que a maioria das pessoas não tem informação, mas que o Espiritismo demonstra claramente estar muito, muito além do seu tempo, né? E por que a gente está falando de extraterrestres e está comentando a respeito do assunto? Porque hoje nós sabemos, por exemplo, que estamos sendo visitados por várias raças vindo de vários planetas, e eles estão fazendo, evidentemente, um trabalho de pesquisa aqui. E a gente sabe que eles, em algumas circunstâncias, fazem implantes do ser humano aqui. Fazem implantes materiais, fazem implantes biológicos e fazem implantes também energéticos, como é o caso do ultraterrestre, que fazem implantes energéticos. E que, na realidade, quando se faz uma radiografia ou uma tomografia, aparece esse implante feito, né? O Dr. Leir, que é um médico da NASA, ele retirou de vários abduzidos implantes metálicos, implantes biológicos, e que foram verificados em microscópio atômico na NASA, e se verificou pela bióloga do exame que esses materiais eram materiais que não existem no planeta Terra. Olha que curiosidade. E nós temos aqui no Brasil um caso de uma senhora que foi abduzida aos 10 anos, quando morava numa cidade do interior do Brasil. Essa senhora se formou, tem um nível universitário, mas desde a época em que ela foi abduzida, que ela vinha sofrendo uma série de coisas, de sofrimentos físicos, e nenhum médico conseguia resolver o seu problema. E ao encontrar-se com um espírita, numa palestra, ela comentou a respeito. E esse espírita a levou a um centro espírita, aonde o dirigente espiritual da casa entrou em contato
com uma comunidade na espiritualidade e conseguiu contato com os seres que fizeram esse implante nela. E, através do orientador espiritual, foi convidado esse ser ultraterrestre para conversar a respeito do assunto. E na época foi orientado a ele que a conversa teria que ser uma conversa um pouco diferente. Não adiantava conversar com esses seres a respeito de Deus, de justiça, enfim, de uma série de coisas, porque esses seres têm uma visão completamente diferente. O argumento teria que ser de uma forma diferenciada. E se quisesse obter algum resultado, teria que ter boas razões de convencimento fora dessa questão religiosa, fora dessa questão moral, porque para esses seres isso não importa. Mas vamos resumir, assim foi feito. Antes dessa senhora ir ao centro, ela foi levada a um hospital, foi tirada uma tomografia, e na tomografia aparecia no cérebro o tal objeto. E o médico disse: tem alguma coisa ali que não sabemos o que é, mas também está numa região onde não podemos operar. Não tem como operar ou tirar esse objeto. Tem realmente alguma coisa ali, mas... E mostrou lá na tomografia, mas não temos como retirar. Esse caso é que foi levado a um centro espírita, através de um espírita, que entrou em contato com uma comunidade na espiritualidade. E foi trazido o chefe da expedição que fez o implante. E houve uma conversa, né? E, por incrível que pareça, depois de uma conversa bem inteligente, bem adequada, o ser disse que ia levar ao seu superior e, se ele autorizasse a retirada, eles retirariam. Conclusão: dias depois, o tal ser compareceu dizendo que tinha sido autorizado e eles tinham retirado o tal objeto. Essa senhora depois foi levada ao hospital, feita uma nova tomografia, e nessa nova tomografia os médicos não souberam explicar como sumiu aquele objeto, aquela coisa que aparecia lá no cérebro dela, mas a verdade é que sumiu, né? Então, o Espiritismo está muito à frente, e o Espiritismo vai ter, sem sombra de dúvida, que se adequar, porque Kardec colocou isso de uma forma muito clara e tem que se adequar. Uma outra coisa que é importante a gente entender, porque, por exemplo, o Einstein ele definiu muito bem a questão do macrocosmo, mas não do microcosmo. O microcosmo, que é a questão quântica, está começando a engatinhar agora, né? Está começando a sair. Então, por exemplo, se a gente falar para as pessoas: está vendo esse chão aqui que eu estou pisando? Ele não existe. Está vendo essa parede que está aqui em frente? Não existe. Está vendo, enfim, todos os objetos que estão aqui? Não existe. O meu corpo não existe. As pessoas vão dizer: esse cara está maluco. Mas é verdade. Isso só existe por causa de fóton. Agora, por que nós não afundamos no chão, por exemplo? Porque o núcleo atômico do meu corpo está contido pelos elétrons e o núcleo atômico do piso está contido pelo elétron. Então, na realidade, eu estou flutuando. Se eu penetrasse no chão, isso seria o que se chama fissão nuclear. Seria uma explosão atômica, porque esse é o princípio da bomba atômica, né? Então, muita coisa para aprender, muita coisa para entender da espiritualidade. E hoje, esses seres ultraterrestres, eles transitam nesse universo paralelo onde estão os espíritos das pessoas que morrem, porque o estado vibracional deles é muito sutil. Bom, estávamos falando da sutileza, né?
desses seres ultraterrestres, né? Eles vivem na mesma dimensão e transitam na mesma dimensão do mundo espiritual. E por que é importante os espíritas começarem a pensar e a compreender melhor o porquê de Kardec ter colocado essa questão da pluralidade dos mundos habitados e criado essa palavra extraterrestre e ultraterrestre? E qual seria, na realidade, a função disso? Evidentemente que em 1857 o conhecimento da ciência ainda era muito pequeno, mas para a espiritualidade não. Mas como estava começando a era mecanicista, evidentemente que estava na hora de se colocar isso aí. Porque no futuro era necessário que os espíritas compreendessem como funciona a questão do universo. E com isso tem o livro dos médiuns. E o espiritismo sem o fator mediúnico, ele perde a sua função. E como nós temos que compreender essa situação? Já existem hoje no Brasil alguns centros espíritas fazendo um trabalho em relação a seres de outra dimensão, de outros planetas, no sentido de criar uma dinâmica de aprendizado, mas acima de tudo também, né, fazer com que haja pelo menos a possibilidade das pessoas do nosso planeta Terra não continuarem a sofrer as consequências dessas interferências. Evidentemente que eu já tive alguns amigos espíritas que fizeram a seguinte colocação para mim: mas Geraldo, como é que fica Deus dessa situação? Afinal, seres de outros planetas vêm aqui, interferem, criam situações de sofrimento. Isso não é uma coisa meio complicada para se entender? Evidentemente que se a gente for analisar de uma forma simplista, sim. Mas a pergunta a ser feita é o seguinte, ou a colocação a ser feita: afinal, a gente só viveu até agora no planeta Terra? Obviamente que não. A gente já teve a oportunidade de viver em outros mundos. No livro Céu e Inferno tem um caso de um processo em que um espírito perturbava numa casa, e ao perguntar a respeito de como poderia se conduzir essa coisa, a resposta foi que esse espírito havia vindo de um planeta muito inferior e que ele ainda estava com uma série de tendências do planeta de onde ele vinha. Então, obviamente que essa questão da gente imaginar que pelo fato da gente sofrer determinados tipos de consequências, não significa que não seja uma reação de ações praticadas também em outros planetas. Enfim, a coisa é muito complexa, mas a espiritualidade sabia o que fazia. E para que se tenha uma ideia, hoje já existe no Brasil, e até mesmo fora do Brasil, alguns psicólogos procurando extracurricular, aprender um pouco mais sobre essa questão da abdução. E a pergunta a ser feita é: por que psicólogos estão interessados em abdução, se não existe abduzido? É uma pergunta a ser feita. Outra coisa, em 2010, Bento XVI destinou uma verba de 160 milhões de dólares para a construção de um laboratório super sofisticado
de astrofísica no deserto do Colorado, nos Estados Unidos. E por que no deserto do Colorado, nos Estados Unidos? Porque lá tem uma grande incidência de fenômenos ufológicos. A pergunta é: qual o interesse que a igreja tem em criar um laboratório para estudar vida fora da Terra? Tem alguma coisa aí que não é bem explicada. Uma outra coisa também que podemos colocar é que em 2010, se não me engano, se não me falha a memória, o ministro de Defesa do Canadá fez uma declaração na ONU dizendo que estava super preocupado, isso apresentando documentos, porque os governos e uma parte dos empresários estavam escondendo o fato de existir extraterrestres visitando a Terra. E ele estava preocupado porque ele disse que se esse fenômeno viesse à tona de uma forma desorganizada, iria ter um problema muito grande, principalmente em relação à economia mundial. E nesse relato feito à ONU, ele afirmava que estamos sendo visitados por 10 raças diferentes, onde ele dá o nome das raças e de onde vem. E dizendo que estava mais preocupado ainda porque uma dessas raças ele tinha informação que de certa forma já estava fazendo contato com o governo americano. Evidentemente ele estava falando de extraterrestres e não de ultraterrestres, né? Então, dentro do movimento espírita, evidentemente que vamos ter que se aprofundar sobre esse assunto, principalmente com a questão mediúnica, porque, por exemplo, os ultraterrestres, eles não têm uma morfologia biológica como a nossa. Então, em relação a uma reunião mediúnica em que se convoca esses seres, e não pode ser de forma direta, tem que ser através de comunidades espirituais que cuidam disso, nessas reuniões mediúnicas tem que se ter um médium vidente para que possa vê-los, e mais do que isso, a comunicação tem que ser feita a nível telepático, ou seja, a nível daquilo que a gente conhece como comunicação espiritual, porque eles não têm com o cérebro biológico deles uma condição de fazer uma comunicação também mediunicamente biológica com o médium do planeta Terra. Então, essa reunião que eu disse em que foi convidado esses seres que vieram de um outro planeta e fizeram um implante em uma senhora, esses seres, a comunicação foi feita através da telepatia e na reunião havia um médium vidente que pôde descrever os 5 personagens que lá compareceram para conversar a respeito. Então a gente começa a entender melhor o porquê do Espiritismo estar muito à frente de seu tempo, né? E tudo aquilo que ele colocou hoje sendo revelado de uma forma científica, né? E para encerrar, a gente pode dizer o seguinte: existem aqueles que perguntam, mas por que esses seres então não entram em contato direto, já que estamos sendo visitados? É simples, né, a resposta. Vocês imaginam, por exemplo, seres extraterrestres ou ultraterrestres que estão milhares de anos à nossa frente no conhecimento tecnológico? Como eles nos veem? É como se a gente dissesse a uma pessoa para entrar em contato direto com tribos selvagens que nunca tiveram contato humano. Obviamente que se isso for tentado, vai ter consequências,
é o caso desses seres, não é? Então, eu penso que o Espiritismo, dentro da sua dinâmica, sem sombra de dúvida, vai chegar um determinado momento em que temos que encarar essa realidade e começar a estudar, se aprofundar mais nesse assunto, né? No sentido de dar uma resposta àquilo que a espiritualidade já falava há muitos anos atrás. Essa é uma conversa sobre o espírito e, evidentemente, que vamos voltar a falar de outros assuntos ligados ao espiritismo, com a certeza de que temos muito a acrescentar. Até uma próxima vez.